Oi, Eduardo, como vai? Tudo bem? Olá, bom dia, Deodato. Tudo ótimo. Satisfação falar contigo. Prazer é meu. Eu fiquei curioso com o seu nome. Você falou que Uau, tem muito Eduardo na antropologia. Fala um pouquinho sobre isso. temos vários, é impressionante. Eu também, na verdade, eu também me senti apaixonado pela antropologia, né? Justamente por causa do nome de um antropólogo, Eduardo Galvão. Quando eu tinha 13 anos, eu fui prestar concurso para entrar na academia naval, da academia militar naval, né? Academia enfim, da Marinha. E eu morava em Santarém à época e fui prestar o concurso em Belém. Minha mãe me levou e lá, depois de ter feito a prova, nós fomos conhecer o Museu Paraense Emílio Guild, né, que é um museu muito conhecido. E lá eu fiquei sabendo de um cara chamado Eduardo Galvão. Apesar de ser Edward, meu nome, eu sempre me apresentei como Eduardo, sempre gostei de Eduardo. E Eduardo Galvão, falei, cara, olha, um cara que tem meu nome, o que, que ele faz? Ele é etnólogo. Falei, o que, que é isso, né, ser etnólogo? E fui tentar entender um pouco mais. E, para minha surpresa, eu descobri que o que tem de Eduardos e Edwards na antropologia não está escrito. Né? Começar por Edward Taylor. Edward Taylor é um dos pais da antropologia evolucionista. Ele era um Quaker, aqueles Quakers, né? Que é Quaker da veia Quaker, né? Ele ele escreveu algumas obras interessantíssimas propondo aí um processo evolutivo, uma linha evolutiva, né? Pelo qual a antropologia deveria passar. Mas não foi o único, foi só o primeiro. Depois dele tivemos vários outros. Um outro antropólogo importante também é o Edward Sapir, né? O Edward Sapir, ele é um linguista que trabalhou ali com a importância, o Edward Sapir, né? Ele foi aluno de Franz Boas e trabalhou com a importância da língua na construção da cultura. Ele tinha uma linha da antropologia cultural e ele seguia essa linha de antropologia cultural e fez uma obra fantástica, né, na linguística, a importância da língua na nossa cultura. Outro Edward importante é o Edward Evans Pritchard. O Evans Pritchard é um antropólogo inglês, antropólogo que trabalhou na linha do funcionalismo, né, da escola funcionalista. Tem uma obra fenomenal, né, ali com os Nuer. Ele fez etnografia entre os Nuer, né, no período pré-guerra, né, pré-segunda guerra, e década de 30 tem uma obra fantástica sobre a religião Nuer, sobre a as diferenças e os conflitos entre os Nuer e os Dinka. Enfim, tem uma obra muito grande, o Evans Pritchard. Esse é o Edward Evans Pritchard. Depois ele tem uma obra também muito boa, né, sobre uma nova luz na antropologia. Ele também traz uma nova luz na época, né, algumas mudanças de categoria, mudanças de pensamento. Ele tem obras fantásticas, né? Voltando ao Brasil, mas não ficando aqui, depois daqui a pouco eu volto para os Estados Unidos. No Brasil, nós temos um dos pais da antropologia, né? Eu já falei o Eduardo Galvão, mas temos também o Eduardo Viveiros de Castro, né? Que é um dos pais da antropologia perspectivista, uma linha de interpretação antropológica que trabalha com as diferentes perspectivas entre homem e natureza, natureza, homem, enfim, todos os entes, né, que conformam o nosso mundo do real. E também na antropologia norte-americana, por fim, temos o Edward Said. Edward Said é um dos pais do que a gente chama, do que é chamado pela antropologia, da crítica colonial, né, da crítica ao colonialismo, né, é um dos antropólogos críticos ao colonialismo. E eu, por fim aqui, crítico não só a ele, mas ao próprio Eduardo Viveiros de Castro, né? Eu tenho uma perspectiva crítica à crítica do colonialismo, porque eu acho que, em boa parte, ela é injusta com o legado positivo do colonialismo. O colonialismo, é claro que colônia, a gente precisa trabalhar melhor o conceito de colônia, posso voltar para esse debate depois, a gente pode aprofundar isso, mas eu sim compartilho eu acho que tem aspectos positivos na criação, em processos coloniais, em processos de colonização, e depois, em outro momento, eu aprofundo nisso. Mas, enfim, temos muito Edwards aí na antropologia, Edwards e Eduardos, e eu transito entre esses dois, Edward e Eduardo. Gosto de dizer que sou herdeiro de de várias correntes para conformar essa minha nova, que, por sinal, tem sido uma ruptura também de paradigma na antropologia brasileira. Acho que a gente vai falar sobre isso depois, né, Deodato? Ok. Agora eu vou falar com quem está nos ouvindo. Eu vou chamar a vinheta. Não saia daí. Não saia daí, porque depois da vinheta eu vou conversar com o Eduardo sobre uma bomba que caiu no universo da antropologia brasileira e na demarcação de terras indígenas. Não saia daí. Vou chamar a vinheta e a gente volta já já.
estou proseando, batendo papo com o Eduardo, esse antropólogo diferenciado. Com toda certeza, eu encontrei, como é uma proposta do meu canal, ouvi todos e todas, eu encontrei um antropólogo que não se alinha necessariamente a pensamentos únicos e causou uma turbulência extremamente interessante. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Eduardo. Você trabalhou sobre as demarcações de terras indígenas no Brasil. Trabalhei. Isso foi no mestrado, no doutorado? Como é que foi isso? Funciona assim. Primeiramente, Deodato, deixa eu te agradecer por ter me convidado. Eu conheço o seu canal, vi algumas entrevistas que você fez aí com Elite Cuna, que é um parceiro nosso, que é um amigão meu também. E você tem realmente você tem uma conversa de uma prosa muito boa. E eu fico feliz por ter encontrado um canal como o seu, né, que está disposto a ouvir diferentes posturas e diferentes proposições. E sim, eu tenho uma postura diferente da antropologia nacional, não falo pela ABA, pela Associação Brasileira de Antropologia, eu sigo carreira solo, mas com muita convicção, com muita certeza da minha parcela de contribuição, sem nenhuma sem exaltação, mas também sem nenhum rebaixamento. Eu acho que eu estou propondo, sim, um retorno à academia, um retorno aos paradigmas científicos da academia, na academia brasileira. Eu tenho a impressão de que a antropologia foi demais à esquerda, virou demais uma antropologia engajada e ativista e militante, e a gente precisa voltar ao centro, voltar a promover uma antropologia científica acadêmica. Como foi o meu envolvimento? Essa é a sua pergunta, né? Como foi o meu envolvimento com demarcação de terras indígenas? Começou há muito tempo, na verdade, no início do século XXI, bem logo no início, na verdade, em 2001, 2002, eu estava ainda tinha acabado a graduação, acabei a graduação, acho que em 2002 ou antes de 2003, eu fui convidado pela professora Alcida Rita Ramos, né, uma das maravilhosas professoras que eu tive, antropóloga de verdade, né, antropóloga cientista, né, que eu tive na minha graduação e no mestrado, e também no doutorado, eu tive aula com ela, aulas, e ela me convidou a participar de uma perícia técnica numa terra indígena, que era a terra indígena Xerente. Né? Eu sou, em minha formação, na minha graduação e mestrado, eu sou um xerentólogo, mas o termo não é muito bonito, então nós chamamos de geólogo, G com J. Por quê? Porque sou um estudioso do grupo G. No Brasil, nós temos cinco grandes troncos étnicos e tribais, os Tupi, que estão no litoral e entrando também em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até o Pará. Nós temos o G, que é o segundo maior grupo étnico no Brasil, que fica no Brasil Central. Então, você tem Xavante, Xerente, Carajá, Crincati, Apaniecrá, enfim, são vários grupos que são G ali no meio, Canela, os Caiapó são G e tal. Você tem os Caribe, que desceram lá do Caribe, por isso tem esse nome Caribe. Você tem os grupos Pano, né, ali no oeste amazônico, né? Então esses são os cinco principais grupos, né? Os Caribes, o G, os Tupi. Temos o Guarani lá no sul, que é um grupo muito grande, né? Um dos maiores grupos. E você tem grupos isolados, alguns outros grupos isolados, como os Ticuna, ou como que tem língua própria, uma linguagem própria. O fato é, nessa perícia técnica com a professora Alcida Ramos, eu comecei a criar uma experiência, comecei em 2003, né? E participei junto com ela. Eu era um estudante do Xerente, ela foi chamada para uma perícia e eu fui junto com ela a campo para colocar as pessoas certas, enfim, ela me deu um percentual, pagou um percentual até interessante à época e tranquilo. Depois disso, eu comecei a me interessar. Isso era o ano de 2002, acho que 2003, comecinho de 2003. Em 2003, eu presto o meu primeiro concurso junto à FUNAI, para identificar terras indígenas. Né? Como é que funciona o processo? A FUNAI, o que é? A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, então ela recebe as demandas das comunidades indígenas. Nós somos indígenas tal, moramos aqui na região, queremos nossa terra demarcada. Então o grupo escreve uma carta e envia a FUNAI, e a FUNAI responde ao grupo. Né? A FUNAI é obrigada a responder, por força institucional, responde a este grupo. Então, a FUNAI faz o quê? Abre-se, então, um edital de convocação, um edital para que antropólogos do Brasil inteiro se proponham a estudar, identificar e delimitar aquela terra indígena, tá certo? Estudar o grupo, identificar qual é o grupo e qual é a terra e delimitar o tamanho dessa terra. Eu comecei minha carreira em 2003, essa minha carreira profissional, sendo chamado e sendo convocado e sendo aprovado em concurso nacional, né, pela FUNAI a identificar os grupos, as terras indígenas do grupo Cocama. Né? Os Cocama são um grupo lá do oeste amazônico, né, na região ali do Rio Solimões. Eles vieram migrando
naquele conflito armado entre Colômbia e Peru, no início do século XX, lá para a década de 20, teve um confronto armado entre Colômbia e Peru e tal, pela disputa de regiões ali naquela região, e eles migraram por causa do conflito, temendo o conflito, migraram para uma região do município de Tonantins. Então, lá eu estudei, fiz os meus estudos, fiz as minhas demarcações, as minhas identificações de delimitação de terras indígenas. Comecei em 2003, essas terras foram identificadas, foram delimitadas e foram homologadas, demarcadas e homologadas pelo presidente Lula. 2 terras pelo presidente Lula e 1 terra pela presidente Dilma, homologada por ela. Eu tenho 3 terras identificadas, demarcadas e homologadas, né? Então, tenho muito orgulho disso, porque é parte da nossa contribuição. Também é parte da contribuição para a antropologia e para os povos indígenas que habitam em território nacional, né? Afinal de contas, é parte da nossa responsabilidade. Demarcação de terras indígenas é um direito constitucional indígena. Está colocado lá na Constituição, parágrafo 231, 232, que reconhece aos índios os seus usos, costumes e tradições e as terras tradicionalmente habitadas por eles, né? Conforme esses usos e tradições. Então, a demarcação é constitucional. O que eu não sabia, o que eu desconhecia à época, o que não me contaram, é que havia por trás dessa proposta, né, começou a acontecer. Na verdade, a proposta é muito honesta, muito séria, muito sincera, é muito aprovável, porque demarcação de terras indígenas é um direito e a gente pode e deve defendê-lo, mas por trás uma série de negociatas negociatas que beneficiavam grupos de antropólogos ligados a ONGs, que beneficiavam o aparato, o status quo, né? Começou-se a desenvolver uma cultura de exploração econômica da demarcação de terras indígenas, mais precisamente a partir dos anos 2000. Teve gente ganhando dinheiro. Eu descobri que tinha gente ganhando dinheiro com demarcação de terras indígenas e ganhando dinheiro de uma forma espúria, de uma forma negativa, Deodato, né? Então, e aí aí que porque é tudo muito sensível quando a gente entra nesse terreno, né? De falar sobre demarcação de terras indígenas e de minorias étnicas, né? Tudo tem que ser colocado tudo tem que ser muito bem ponderado e equilibrado e tratado com muita sensibilidade, porque o tema é sensível. Então, o que aconteceu foi eu comecei a identificar já em 2003 demandas por demarcação de terras indígenas, demandas ilegítimas, demandas que não eram tão legítimas. Nesse mesmo trabalho que eu fiz em 2003, eu descendo de Tonantins e Santo Antônio do Içá, descendo ali para baixo de barco, parei em algumas comunidades, né? Eu parei para fazer algumas entrevistas e tal. E nesse momento, quando souberam que eu era antropólogo, um grupo que se dizia Caixana, me procurou querendo identificação de terra indígena, e eu achei estranho, porque moravam na cidade, mas queriam se mudar para a terra indígena, que seria demarcada, só que a terra indígena não era terra indígena, porque era propriedade de outros, eles queriam que eu expropriasse a propriedade dos outros para eles se mudarem para lá. Eu achei aquilo estranho e confuso, né? Mas era um caso, não dá, com base em um único caso. O Brasil tem mais de 600 terras indígenas homologadas, né, demarcadas, homologadas. Com base em um caso, não dá para você denunciar um aparato de corrupção, né? Um caso só. Então, eu falei, vamos esperar um pouquinho mais, não falei nada. Quando foi em 2005, portanto, eu já tinha terminado o meu mestrado, estava entre o mestrado e o doutorado, eu fui chamado novamente pela minha superior dentro da FUNAI. Na verdade, eu nunca fui funcionário da FUNAI. Eu fui estagiário da FUNAI, mas eu estava fazendo só estágio de antropologia, consegui um estágio não remunerado para fazer uns trabalhinhos lá de segunda, terceira categoria, mas era importante para mim, para horas na faculdade. Mas aí eu comecei a trabalhar como antropólogo consultor externo, né? Em 2005, eu fui chamado novamente para ser enviado a campo para corrigir erros, avaliar e sugerir correções de possíveis erros cometidos por outros antropólogos. E isso, Deodato, não existe na prática antropológica. A FUNAI não tem essa prática. Na verdade, a minha superiora, a quem eu agradeço pela confiança, a senhora Nadia Havet Bindá, ela falou: eu desconfio que aconteceu um erro aqui nessas 3 demarcações. E eu confio em você, eu queria que você fosse para lá só para avaliar, só para ver o que aconteceu e tudo mais e tal. Eu falei, tá bom, muito bom, obrigado, eu agradeço. Isso já era 2005, né?
Eu estava no meu mestrado, tinha acabado o mestrado, eu aceito, vou lá. E fui a campo. E foi nesta ida a campo, entre 2005 e 2006, e inclusive meu nome não consta no Diário Oficial, porque eu fui a campo meio... eu não fui, não tinha não tinha uma ordem formal, uma portaria formal. Ela me usou para investigar o que estava acontecendo. E foi exatamente isso. E eu me deixei investigar porque eu também estava curioso para saber o que estava acontecendo. E nesse caso, eu fui investigar 3 terras indígenas. A terra indígena, vou tentar lembrar o nome dela, terra indígena Estrela d'Alva, Guanabara, era uma primeira terra indígena. A segunda terra indígena, Sururuá, uma terra indígena Sururuá, e uma terceira terra indígena na frente do município de Santo Antônio do Içá, né, que é chamado de São José São Salvador. Não é eram 2 terras coladas que deu uma única terra indígena. E nas 3 terras indígenas, eu identifiquei situações muito complexas, né, situações muito complexas para dizer o mínimo. Por exemplo, a antropóloga, né, a antropóloga, também não tenho medo dela, se ela quiser me processar, fica à vontade, eu estou aqui, eu estou dizendo, a antropóloga Priscila da Mata esqueceu de informar às autoridades brasileiras que o grupo reivindicante dessa terra indígena era majoritariamente formado por índios colombianos que migraram, ao invés do como é o meu caso, os índios migraram na época da guerra e na década de 20, e já tinham gerações ali naquela terra, e ocupavam aquela terra por gerações, e até mesmo pelo nosso direito ordinário comum, eles teriam direito àquela terra por causa do que a gente chama de uso capião, que é uma legislação simples. Se você fica 10 anos numa terra e ninguém te expulsou dali, e ninguém reivindicou a propriedade daquela terra, essa terra acaba sendo sua. Isso é o uso capião, está no nosso direito comum. Esses índios estavam desde a década de 20. Agora, esses índios que a antropóloga Priscila da Mata identificou como sendo terra indígena, não eram brasileiros. Eles acabaram de chegar da Colômbia há 2 anos atrás. 2 anos, 3 anos antes dela. Peraí, não tem... Calma. O Brasil, e lembrando que o Brasil naquela época já começava a dar Bolsa Família e tudo mais, e para índios, né, e para indígenas se dava-se mais ainda, além da Bolsa Família, além dos benefícios, dava-se também terras indígenas. Só que isso causa, a reivindicações de terras indígenas causa problemas em propriedades privadas, né? Então, a antropóloga esqueceu de informar que esses índios eram recém-chegados da Colômbia, em nenhum momento falava que eles eram recém-chegados. O que eu identifiquei de fato e de verdade era o que índios colombianos, e o mesmo depois eu fui a descobrir, de todos os países da América do Sul, colombianos, bolivianos, paraguaios, argentinos, estavam verdadeiramente migrando para terras brasileiras para reivindicar terras aqui no Brasil. Por quê? Porque descobriram que aqui no Brasil tinham benefícios, ganhavam benefícios aqui, Bolsa Família, isso, aquilo, outro. Então, depois acendeu uma luz amarela, né? E eu coloquei no meu relatório e falei tudo isso. No segundo caso, numa segunda terra indígena, a antropóloga foi sequestrada pelos índios. Foi literalmente sequestrada, que fizeram dela uma espécie de sequestro brando. Ela foi proibida pela liderança indígena de sair da cidade de Santo Antônio de Sá, de sair do hotel que ela ficou na cidade de Santo Antônio de Sá, de sair sem estar acompanhada pelos índios. Ela foi proibida de falar com qualquer pessoa, proibida de andar sozinha na rua, ela só poderia falar com os índios e conversar com os índios. Opa, peraí. Que liberdade é essa? Que autonomia é essa do antropólogo? Que autonomia é essa da antropóloga poder falar o que quiser, falar o que pensava? O que é isso? Está entendendo? Então, tem alguma coisa errada, muito errada nisso daqui. Isso não é uma demarcação livre. O antropólogo estava trabalhando com liberdade da sua... Então, eu relatei isso à minha superiora e descobri também nessa terra indígena que os indígenas estavam... que a cidade estava em pé de guerra com os indígenas. E a cidade tinha até falado, olha, se demarcar, porque a reivindicação territorial tirava toda a frente da cidade, né, que ficava aqui no meu rosto, mais ou menos, a cidade ficava presa e ilhada, e todo o restante da terra indígena, todo o restante do município estava sendo demarcado como terra indígena. A cidade de Santo Antônio de Sá falou com muita assim, com justiça, com justificativa, né, falaram, se isso acontecer, vai matar a economia da cidade. Se isso acontecer, vai acabar com a gente, todas as áreas úteis, todas as áreas vão ser demarcadas como terra indígena, a gente não vai ficar sem nada. Então, eles estavam em pé de guerra, e essa demarcação não poderia prosperar. Então, foi nesse contexto que eu identifiquei uma série de erros pontuais. Mas isso era 2005. Mesmo assim, eu esperei. Mesmo assim, Deodato, eu não saí por aí metendo a língua nos dentes,
e publicando como se faz hoje. Vou postar no meu Facebook, vou postar no meu Twitter, vou postar... Não, falei, vamos, calma, porque demarcação de terras indígenas é algo sério, é um direito constitucional, vamos tratar com a seriedade. Eu esperei e fui juntando material, fui juntando coisas, fui juntando material. A minha próxima intervenção aconteceu quando eu fui convidado, em 2009, pelo então deputado federal Aldo Rebelo, um deputado que todo mundo conhece, né? Inclusive é um membro notório do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? O Aldo Rebelo, reconhecendo a importância do meu trabalho acadêmico. Eu publiquei alguns artigos sobre isso, publiquei, sobretudo, um artigo falando que a antropologia estava muito militante e tentando estabelecer critérios. Ele me chamou, me convidou para participar de uma audiência pública sobre, eu não lembro o número do projeto de lei, qual era o projeto de lei dele, mas é um projeto de lei que tentava submeter a demarcação de terras indígenas ao crivo do Congresso. Não era os parlamentares que queriam demarcar terras indígenas, mas era submeter ao crivo do Congresso. E eu estive lá, convidado por ele e pelo deputado Ibsen Pinheiro, em 2009, e sim, expus mais uma vez, nessa ocasião, expus com toda a certeza, com toda a convicção possível, motivos pelos quais o Brasil deveria cuidar mais da demarcação de terras indígenas, porque eu estava achando que estava muito aberto, estava havendo muita influência exterior. Muito bem. Então, isso foi no finalzinho do meu período sabático entre o mestrado e o doutorado. Eu ingressei no doutorado em 2010. Eu ingressei em 2010 no meu doutorado em antropologia pela Universidade de Brasília. E 3 meses depois de eu entrar no meu doutorado, explode uma bomba. Explode uma bomba monstruosa, que é a bomba que também mudou a minha vida, que também mudou a academia, também mudou a história da antropologia brasileira, que foi, para mim, foi uma bomba, né? E também foi uma bomba de menor impacto para outros setores da antropologia, mas a publicação da reportagem especial, né, A Farra da Antropologia Oportunista, em 10 de maio de 2010, foi uma bomba na antropologia, né, e foi uma bomba maior na minha vida, porque foi a notoriedade, a notificação com um forte peso editorial. A revista Veja não é qualquer revista no Brasil, a gente sabe que a revista Veja tem uma importância sociocultural enorme no país. A gente sabe que a revista Veja, ela enfim, já colocou, já tirou presidentes, ajudou a tirar, enfim, para o bem, para o mal, para a direita ou para a esquerda, ela atua no país. E a publicação dessa reportagem, assinada pelo, então, jornalista e colunista da Veja, jornalista Leonardo Coutinho, trouxe repercussões fenomenais na minha vida, na minha carreira e na antropologia brasileira. Então, era bem no começo do meu doutorado. No primeiro ano, com 3 meses, eu tinha acabado de ingressar. O doutorado tinha sido aprovado, um doutorado em ciências políticas, na verdade, ciências sociais com uma vocação à política, né? Eu queria juntar ciências sociais, porque eu estava estudando o impacto. Qual era a minha proposta de tese de doutorado? Estudar e analisar o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação na cultura política. Então, estava estudando cultura, estava estudando tecnologia e estava estudando política, tudo no mesmo momento, tudo no mesmo horário. Assim, e o meu doutorado era bem amplo nesse sentido, né? E foi aí que a minha carreira mudou para sempre, foi ali que a minha carreira, enfim, que teve um marco muito grande. Por quê? Porque a antropologia, a matéria citava antropólogos de renome, como o senhor Eduardo Viveiros de Castro, que é esse antropólogo que eu citei também, um xará brasileiro meu, que lidera um movimento de ativismo esquerdista pró-identitário, né, de uma identidade esquerdista, né, minoritária, ou seja, ele tinha acabado de publicar um texto em 2007 dizendo: no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é, né? Ou melhor dizendo, exceto quem não quer ser. É um texto ridículo de uma antropologia ébria. Ele estava meio embriagado ou chapado, porque ele também pratica os dois, nada contra as opções pessoais, né, de diversão dele, mas escrever um texto de repercussão nacional, dizendo que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não quer, isso abre isso na verdade, uma relativização absurda dos critérios de identificação étnica, dos critérios sérios que devem ser tratados com seriedade na antropologia brasileira. E o senhor Eduardo Viveiros de Castro se diminuiu a si mesmo, diminuiu-se a mim também, e diminuiu a antropologia brasileira, expondo ao ridículo a situação a que nós chegamos no Brasil para a demarcação de terras indígenas. Então, desde 2010, a coisa ficou uma loucura, a coisa foi avançando, as brigas foram aumentando de tamanho e impacto, enfim, eu vou parar por aqui para ver também as suas interações. Vou mudar o rumo na nossa prosa. Tá bom.
Pode mudar, vamos Se lá. você concordar, eu vou dividi-la em duas partes. A gente volta a gravar, mas especificamente sobre alguns assuntos que eu tinha te proposto, e hoje eu gostaria de falar das implicações dentro da UNB, em função de tudo isso que aconteceu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho ali, como é que se desenrolou o teu doutorado, as polêmicas internas, porque me parece que é de extrema relevância. E, pelo que você me falou, parece que isso aí causou um impacto muito grande, né? Sobretudo na minha carreira acadêmica, isso causou um impacto muito grande. Eu fui, acho que sou ainda, não sei se teve um outro depois de mim, mas eu fui efetivamente o primeiro aluno da pós-graduação, do doutorado em antropologia, ou doutorado em ciências sociais, a ser, não vou dizer expulso, mas eu tomei 2 notas de repúdio dentro da minha própria instituição, uma delas assinado, inclusive, pelo meu próprio orientador, né? Eu tive 3 orientadores oficiais, mais outros 2 que não chegaram. Nenhum, era quase cada um orientador por ano do meu doutorado, né? Os doutores não queriam ficar comigo, os doutores orientadores não queriam me pegar como orientando, por causa de uma série. Depois eu fui perceber que o problema eram as minhas convicções, a minha postura com relação à antropologia. Eles não queriam complicações para si. E isso foi revelador para mim, foi muito revelador da estrutura eclesiástica que temos dentro da academia. Uma estrutura eclesiástica que temos dentro da academia. Eu sou obrigado a concordar com o filósofo o Luiz Felipe Pondé, que diz com muita propriedade que existe mais debate, o debate é mais intenso, existe mais debate, maior liberdade à expressão de opinião numa escola dominical da Igreja Assembleia de Deus do que dentro de uma academia. Por quê? Porque dentro da academia é repassado um compromisso, você é forçado, você é levado a ter um compromisso cada vez maior, cada vez mais forte, com uma determinada orientação política, ideológica. E é isso que me preocupa, porque isso de igrejas no Brasil, nós temos várias, de linhas de pastores e padres, nós temos vários. Nós não precisamos de mais uma outra orientação política e religiosa, sobretudo, ainda mais dentro da academia, que precisa ser um espaço neutro, um espaço imparcial, um espaço aberto ao diálogo, aberto à pluralidade de ideias, que é o mínimo que se espera de uma academia. E daí basta você chegar ao doutorado, que foi o meu caso, porque antes de doutor, você não é nada, nem ninguém na academia, né? Antes de ser doutor, antes de ser alguma pessoa, você sabe que existe toda uma estrutura acadêmica, uma estrutura, né, de responsabilidades, isso, aquilo outro. Quem pode falar a fala legitimada dentro da academia, tem uma concorrência absurda dentro desses espaços. E o que me pareceu, a minha experiência foi no sentido de notar que a minha presença e sobretudo, a minha denúncia, né, de corrupções acontecendo no processo demarcatório de terras indígenas abalou não só aqueles setores diretamente ligados à antropologia, mas a própria ciências sociais, né? Porque a antropologia, eu não era qualquer Zé Ruela, vindo de uma universidadezinha, de uma faculdadezinha particular, usando aqui o vocabulário, né, de uma universidade pública. Eu não era o Zé Ruela eu era um garoto prodígio, à época da antropologia, orientado por um ótimo etnógrafo. Meu professor orientador na graduação e no mestrado era ninguém menos que Stephen Grant Baines, que é um etnógrafo de primeira linha, um cara que... assim, deixa eu até voltar para mostrar, a gente gosta de fazer isso, né, de mostrar as nossas credenciais científicas, né? Eu não sou qualquer Zé Ruela, eu sou formado por um dos maiores grupos de professores da antropologia brasileira. Tenho no meu currículo orientadores como Júlio César Melatti, que foi meu co-orientador da minha monografia de graduação, da minha dissertação de mestrado, e eu procurei no doutorado também, mantive contato com ele durante muitos anos. Professora Alcida Rita Ramos, uma das maiores ianomomólogas do mundo, ela é estudante do Yanomamis, ela tem trabalhos e teses e livros publicados sobre os índios Yanomami, sobre o indigenismo brasileiro. A Alcida Rita Ramos é reconhecida mundialmente. Tive na minha orientação professores como Roque de Barros Laraia, que é outro antropólogo muito bom, autor daquele livro Cultura, um conceito antropológico, todo mundo leu o Roque de Barros Laraia em sua graduação. Professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, filho do Roberto Cardoso de Oliveira, que é o grande RCO, que é um dos grandes pais da antropologia nacional, né? Conheci o Roberto Cardoso de Oliveira pessoalmente,
tenho foto com ele. Tive aulas e cursos com o professor Roberto da Mata, que é um outro grande nome da antropologia brasileira. Roberto da Mata é um antropólogo que estuda, autor do O que faz do Brasil, Brasil, né, que tem vários debates sobre a casa e a rua. Enfim, estudou o Zapinagé, é um dos outros geólogos como eu. Júlio César Melati, que já falei. Estudei com Rita Laura Segato, estudei com Mireia Soares Soares, estudei com José Jorge Carvalho, foi meu professor de antropologia da religião. Enfim, eu tenho um currículo, eu não cheguei brincando, não estava brincando antropologia. E pior, eu não fiz antropologia, pior para eles, não fiz antropologia para depois me tornar um assistente de, sei lá, para trabalhar no banco, para trabalhar numa empresa de advocacia ou para ficar cuidando de livro. Não estou diminuindo essas profissões, estou dizendo que eu continuei na antropologia, eu faço antropologia, eu vivo da antropologia. E isso incomoda muita gente, porque isso incomoda, sobretudo, aqueles que eu estou denunciando, Deodato. Estou denunciando uma turma que fez dinheiro, que ganhou milhões de reais, milhões, se não bilhões, milhões eu não sei, mas milhões de reais, algumas centenas de milhões de reais, se vendendo se apresentando como babá de índio, literalmente babá de índio. A antropóloga, não é nem antropóloga, socióloga, Maria, vou lembrar o nome dela aqui, identificou a terra indígena Raposa Serra do Sol. Tá? Eu vou lembrar o sobrenome dela, na verdade. Mas a tal Maria, que é socióloga, se apresentava, colocou embaixo no seu perfil do Orkut, né, que eu tenho esse print dela, babá de índio. Babá de índio. Se é para ser babá de índio como ela quer, eu prefiro um outro termo, né, que um outro amigo, um parceiro amigo falou, não, eles não são babá de índio, eles são gigolôs de índio, gigolô de índio, que especialista, ao invés de bater, só que a diferença é, ao invés de bater foto da mulher pelada, eles batem foto dos índios nus. E ao invés de vender prazer e oferecer prazer para quem quiser pagar, como faz um gigolô, eles oferecem alívio das dores dos indígenas, né? Alívio, coitado, nós estamos aqui, eles vivem do coitadismo dos indígenas. Nós estamos aqui os índios pobres, índios nus, sendo devastados, destruídos, ou assassinados, genocídio indígena, e vende seus serviços na defesa desses indígenas para quem? Para as nações do hemisfério norte, né, do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, paga esse pessoal para o Brasil para lutar contra quem? Contra o agronegócio brasileiro. Eduardo, desculpa te interromper. Sim. A região lá da Raposa Serra do Sol, ela sempre esteve na mídia como uma região enclausurada e de pouco acesso para os brasileiros. Pelas suas informações, isso é um fato? Sim, Maria Guiomar. Maria Guiomar é o nome da socióloga que colocou lá no seu perfil do Orkut, babá de índio, né? E tá lá, quem quiser ver, eu tenho aqui, tem a foto, tem prova. Sim, de fato é isso. A região de Raposa Serra do Sol já foi brasileira em algum momento, já teve acesso aos brasileiros de uma forma mais aberta. Hoje em dia, por causa da influência, né, das ONGs na região, por causa da influência das ONGs nos indígenas da região, a região tornou-se, na verdade, um micro-estado socialista, né? Você conhece um país socialista, Deodato? Você já teve a oportunidade de conhecer algum país socialista? Assim, visitar, não. Eu tenho acompanhado, porque eu faço apologia da terceira via, viu? Isso é muito bom. A gente pode conversar sobre isso depois, sobre suas propostas. Mas não precisa, o que eu quero dizer, não precisa sair do Brasil para conhecer um país socialista ou uma realidade socialista. Não, deixa você o convite. Você, que é socialista, que adora Cuba, adora Venezuela e tal, quer conhecer um lugar socialista, uma realidade socialista, não precisa sair do Brasil. Né? Eu estou fazendo aqui uma espécie de... eu estou quase abrindo uma CVC turística para levar você para conhecer uma realidade socialista. Vamos até uma terra indígena. Vá até uma terra indígena e você vai entender muito bem representado o que é uma realidade socialista. Você tem ali... O que você tem numa terra indígena? Geralmente você tem um cacique, né, que é endeusado, um cacique que não é um ser humano comum. Né? Em alguns casos, quanto mais endeusado, mais socialista é. Então, você pega o Raoni, por exemplo, que é um líder de um grupo indígena Kayapó Mekrangnoti, né? Então, é uma divindade, é quase uma divindade. Ele é tratado pelos demais com o mesmo respeito que se tem a Fidel Castro, né? Pega Davi Copenaua. A fala daquele homem, meu Deus, é uma fala assim... Se você não está... A impressão que se tem, né, como antropólogo, que eu tive ouvindo alguns antropólogos falando sobre...
sobre eles é: se você não está batendo palmas, se você não está aplaudindo, se você não está assim, fazendo muitas reverências à tamanha sabedoria e ilustração, iluminação divina vindo dos altos diante de seres tão sublimes, tem alguma coisa muito medíocre com você. Você é muito escroto, né, por ser uma pessoa tão indiferente a toda essa sublimidade que quer viver em paz com a natureza, com os animais, né, com a natureza. Então, o que acontece? Raposa Serra do Sol tornou-se, na verdade, um laboratório. É exatamente um laboratório de pesquisas humanas, de pesquisas sociais, um laboratório de segregação étnico-racial, né? Onde eles queriam criar um paraíso, né, terrestre, um paraíso territorial indígena, e acabaram criando um território de exclusão por causa da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, homologada em 2005, né, e referendada pelo STF em 2009 e tudo mais. Criaram-se nada menos que quatro favelas ali aos arredores de Boa Vista, né, índio catando lixo no lixão, né, no lixão da cidade, porque não tinham, eles viviam antes do trabalho nas fazendas de arroz, né, risicultores ali da região, né? O pessoal não conhece também Raposa Serra do Sol, pensa que aquela região toda ali dos lavrados dos Campos Gerais de Roraima. Eles acham que ali era floresta amazônica, né, como que os fazendeiros chegaram lá para destruir a floresta amazônica. Só que não. Ali, por um fator geológico, climático e biológico, criaram-se, ao invés de árvores enormes, campos. Eram campos gerais propícios ao plantio do arroz, né? O plantio do arroz na região ocupava 6% do tamanho da terra indígena. 6%. E, mesmo assim, produzia arroz para... eu não sei dizer, né? Eu não sei quantos por cento, era mais de 40% do PIB de Roraima vinha da produção agrícola. E desse PIB, um percentual enorme era da produção de arroz. Então, é claro que esses dados, você me pegou de surpresa para falar de dados muito específicos, né? Mas, enfim, a população não entra mais ali. Ali virou um território exclusivo, aí só entra. Se você for brasileiro, você é visto... Não é que não entra, é que você é visto com 2, 3 olhos de dificuldade. Se você não tiver nada a oferecer, se você não tiver contato com alguns dos caciques, se você não tiver muita coisa para oferecer, você não entra mesmo. Mas se você for brasileiro, tiver aquela treta, tiver aquele negócio com o cacique, tiver oferecendo alguma coisa, se eles tiverem alguma coisa para oferecer a você, aí você entra. Brasileiro, você entra, tal. Mas o que acontece? Como eles ganham muita grana de fora, então, se você for ongueiro, né, americano, canadense, francês, meu amigo, você é recebido de braços abertos, né? De braços abertos, porque daí sim, aí você é muito interessado. Por quê? Porque dá dinheiro, no fundo é lucro, no fundo é money, 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 né? No fundo é isso que está rodando a roda da grande roda da vida. Eduardo, vamos voltar lá nas notas de repúdio. A Sim. primeira nota de repúdio, você estava no começo do doutorado. Você se lembra quem é que assinou e o que é que ficou registrado lá? Na primeira nota? A primeira nota de repúdio eu não estava exatamente no começo, eu estava no meio, bem, obrigado por ter retomado, muito bom você ter retomado esse tema das notas de repúdio, tá? A primeira nota, a primeira advertência que eu recebi foi por causa da participação de uma audiência pública que aconteceu em 2010, né? Na verdade, a primeira nota mesmo não foi nem por audiência, foi por causa dessa manifestação que eu fiz, uma nota de rodapé. Eu, na verdade, tão logo saiu a publicação em 10 de maio de 2010 da reportagem A Farra da Antropologia Oportunista, eu escrevi uma nota do leitor, sabe aquelas notas do leitor que a revista Veja publicava? Logo depois das páginas amarelas, ou antes, sim, ela publica ali uma nota do leitor. E eu publiquei uma nota lá, dizendo que, infelizmente, no Brasil, a antropologia brasileira alinhava-se, né, ou aliava-se e alinhava-se ideologicamente a interesses econômicos internacionais diferentes dos nossos interesses nacionais e aí, por vezes, espúrios. Publiquei uma nota, né, de 4 linhas e tudo mais, e foi publicada, assim, na revista Veja. A aba me enviou uma nota de advertência, pedindo que eu viesse a público, retirando
uma crítica tão feroz à antropologia brasileira, dizendo que a antropologia brasileira sempre teve dizendo assim, que a antropologia brasileira era formada por profissionais sérios, responsáveis, que sempre mantinham os melhores interesses da sociedade brasileira, do povo brasileiro, em maior prioridade. Uma fala nesse sentido, né? Pedindo que eu me retratasse publicamente. Isso foi em junho de 2010. Tá? Eduardo, para quem está nos assistindo e desconhece, a ABA é a Associação Brasileira de Antropologia, é isso? Exatamente. Muito bem lembrado, Deodato. Desculpa não ter citado, eu já tinha falado sobre ela para você, mas a ABA é a Associação Brasileira de Antropologia. A ABA, para quem não sabe também, não é uma categoria, uma organização de classe, né, uma organização de categoria, né, uma entidade de classe, como é, por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, como é o Conselho Regional de Medicina, um CRM, né, não é uma... Por que não é? Porque a antropologia no Brasil não é uma profissão legalizada, uma profissão reconhecida, né? Ainda não há toda uma normatividade legal da antropologia, ainda não está normatizada. Algo que eu condeno profundamente, algo que eu questiono, porque eu sou pró e defendo a legalização da disciplina para que se possa punir, né, adequadamente aqueles antropólogos que vivem da manipulação, né, da manipulação de minorias étnicas para benefícios pessoais, para benefícios financeiros pessoais ou do seu grupinho. Eduardo, você acha que essa reação violenta contra as tuas posições em algumas instituições, aí eu não vou citar nomes, por uma questão até de resguardo jurídico, né? Claro. Porque dentro dessas instituições existem antropólogos alinhados e aliados. É isso? Foi por isso que teve essa violenta reação contra o que você estava denunciando? Alinhados e aliados de interesses internacionais. Sim, eu tenho certeza que a reação violenta é pela necessidade que eles tinham de repudiar as teses que eu levantava. E levantei e continuo levantando até hoje. Então, eu tenho certeza, e você não quer citar nomes e não precisa, mas não tem problema. Eu não tenho problema, por quê? Porque eu estou no embate, né, que é ideológico, que é acadêmico. Eu estou tentando aqui na minha vida resgatar, eu fiz da minha vida um grande embate para tentar resgatar a antropologia enquanto ciência social. E essa turma está, ao meu ver, submetendo os elementos científicos da antropologia a interesses internacionais, a interesses que, é claro, tem uma fachada de legitimidade, possuem uma fachada, né, um discurso de legitimidade, mas se aliam, e eu tenho certeza absoluta disso. Por que eu tenho certeza, Deodato? Porque eu também fui eu fui o único antropólogo convidado pela CPI da FUNAI e do INCRA, primeiramente convocado e depois convidado pela CPI da FUNAI e do INCRA, né, convocado a depor, porque eles queriam meu depoimento, e depois que viram a solidez do meu depoimento, depois que viram a solidez das minhas sugestões à CPI da FUNAI e do INCRA, que aconteceu, né, quem não sabe, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que aconteceu entre os anos de dezembro de 2015 a maio de 2017, e teve por escopo geral investigar denúncias de irregularidades, de fraudes e manipulações desses dois órgãos, né? FUNAI e INCRA, que é a Fundação Nacional do Índio, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que foram tomados, que foram aparelhados até a raiz, né, do cabelo até a sola do pé, foram aparelhados por militantes, ativistas de diferentes correntes e diferentes interesses da esquerda ecossocialista. Da esquerda, na verdade, você tem a esquerda socioambiental, a esquerda sindicalista e a esquerda ecossocialista que tomaram a FUNAI e o INCRA. E o que aconteceu a partir de então? O que aconteceu nesse período? Na verdade, o que aconteceu nessa CPI? Nós descobrimos, né? Nós mostramos, mas mostramos assim, denúncia após denúncia, mais de 40 denúncias, de 40 terras indígenas manipuladas, fraudadas, antropólogo criando índio à torta direita, padre levando armamento para os índios, padre trazendo o índio do Paraguai para o Mato Grosso do Sul, antropólogo usando o dinheiro do seu GT, antropólogo como eu, usando o dinheiro do GT para armar, para colocar armas nas mãos dos índios chavantes. Eu vi muita coisa. E nada disso teve repercussão na mídia. A mídia abafou completamente.
né? A mídia, lamentavelmente, né, a CPI aconteceu num período político muito turbulento, que foi o período do impeachment da Dilma, então ninguém nem viu, ninguém nem percebeu. Mas o fato sabe quando que a mídia noticiou? Sabe quando que a mídia, porque criou um burburinho muito forte? No dia que nós apresentamos um requerimento, no dia que o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, apresentou um requerimento de quebra do sigilo bancário da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, do Instituto Socioambiental, o ISA, do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e do CTI, que é o grupo de trabalho do Grupo de Trabalho Indigenista, CTI, Centro de Trabalho Indigenista, no dia que quebraram, né, que pediram para quebrar o sigilo bancário dessas 4 organizações, eles pediram, foi requisitado na manhã, a reação foi imediata. A quebra de sigilo bancário foi protocolada na CPI de manhã, por volta das 9 horas, 9h30 da manhã. À tarde, 1h da tarde, 1h30 da tarde, essas organizações já estavam ingressando no STF, tá? Para conseguir no STF a impugnação, né, que não fosse quebrado o sigilo bancário dessas organizações. E conseguiram. Nós só conseguimos de uma única, por causa da demora, como uma dessas organizações demorou para ingressar na justiça, né? A ABA ingressou no mesmo dia. A ABA, no mesmo dia, já ficou sabendo, tinha gente da ABA ali, quebra de sigilo bancário, a ABA não queria. Por que a ABA tem tanto medo? A ABA não queria que os seus financiadores internacionais fossem revelados. Por que a ABA tem tanto medo, presidente da ABA? Por que vocês não me respondem? Né? Na mesma época, porque a gente sabe, todo mundo sabe, e vocês fingem que não veem, todo mundo sabe que a ABA é financiado por setores agrários e agrícolas do hemisfério norte. Gente do Canadá, dos Estados Unidos, que adora antropólogo idiota útil sendo utilizado para demarcar, para criar minorias étnicas, para demarcar terras indígenas e territórios étnicos no Brasil, como um instrumento indireto, né, uma guerra econômica indireta para afetar o setor agrário no Brasil. A ABA correu no primeiro dia para suspender a quebra do sigilo bancário. Até hoje a gente não sabe. Ou será que sabe e vai dizer na hora certa? Né? Que é a pergunta que eu deixo para a ABA. Porque eu sei o que eles fizeram no verão passado. Né? Eu sei o que a ABA vem fazendo, eu sei quem financia a ABA, e a gente só está esperando. Está vindo aí uma outra CPI, a CPI das ONGs. Né? Nós já temos aí, essa é uma boa notícia, né? Já tem protocolado no Senado, a pedido do senador Plínio Valério, uma CPI das ONGs, né? Infelizmente, a Covid atropelou todo esse calendário, né? A CPI da Covid agora está dominando o cenário do calendário nacional. Mas o fato e voltando à sua pergunta, eu tenho certeza que essa próxima CPI das ONGs vai mostrar ao Brasil, né, o quanto essa turma que tenta me denegrir, que tenta denegrir a minha imagem, me destruir enquanto pessoa, destruir enquanto crítico, o faz, né, crítico da antropologia brasileira, o faz por serem financiados, né, por setores internacionais interessados na utilização de todo o aparato indigenista socioambiental contra o agronegócio brasileiro. Né? E essa é a minha crítica à ABA, a minha crítica à antropologia nacional. A ABA se vendeu para ser um instrumento, um garoto de recados, né, um garoto de programa e um instrumento contra os interesses, os melhores interesses de desenvolvimento nacional. A ABA se tornou uma instância de atuação geopolítica internacional no Brasil, né, e por aí em diante. Mas vai lá, Deodato, deixa eu responder alguma outra pergunta sua, para não falar sozinho. Eu tenho certeza que você tem perguntas importantes aí para fazer. Você quer que eu retome aquele tema da nota de repúdio? Posso voltar para a nota de repúdio? Eu queria que você abordasse também a segunda nota. Muito bem. Então, a primeira nota foi uma advertência, né? Foi uma advertência interna da ABA que pedia que eu me pronunciasse, né? Que eu pronunciasse em público, dizendo que todo mundo, que o Brasil, que a antropologia brasileira era fantástica e tudo mais. Eu escrevi uma carta muito bem fundamentada, né? Com 12 páginas, dizendo que eu não faria isso. Né, que eu não faria isso a menos que eu fosse convencido do contrário, né, a menos que eu tivesse certeza que a ABA tinha uma conduta ilibada, uma conduta correta, né, de autonomia dos investigadores, de autonomia do pesquisador, do antropólogo pesquisador, eu iria só então eu iria me pronunciar nesse sentido. Até que me provasse o contrário, eu iria manter a minha posição. E a ABA teve que engolir atravessado, porque eu citei vários e vários casos aonde
já eu citei aqueles 3 primeiros e vários outros casos que começaram a aparecer, aonde a fraude e a manipulação era evidente, era patente, tornava-se patente, né? Muito bem. Aquilo ficou atravessado neles, ficou atravessado com eles. Depois disso, e ainda em 2010, eu participei de uma audiência pública e fiz um pronunciamento nesse mesmo sentido, denunciando articulações indígenas, articulações indigenistas, de antropólogos indígenas, para aumentar o tamanho da terra demarcada, para lucrar mais com isso. E aí começaram a surgir notas de repúdio aqui e acolá. Quando foi em 2012, eu dei uma entrevista para uma revista chamada, eu não estou me recordando o nome da entrevista, da revista, uma revista de desenvolvimento, Rodovias Brasil, deu uma entrevista que também foi uma bomba, né? Onde eu expus todas essas várias denúncias que eu tinha feito, e também falando e referendando, né? Confirmando as denúncias que eu fizera sobre a demarcação, a manipulação das terras indígenas denunciadas pela revista Veja. Eu confirmei nessa revista de 2013, na entrevista de 2013, o que publicou a revista em 2010. Foi então, em 2012, no finalzinho de 2012, foi então que a ABA me intimou, né, disse que iria abrir um processo, né, inaugurou um processo de sindicância interna, né, para averiguar a denúncia de quebra de ética, né, de falta de ética. E aí, nas minhas denúncias. E aí eu me interessei e perguntei como é que seria pronunciado, como é que seria feito, como é que iria acontecer ali o julgamento, quem seriam os membros dos juízes, quais os critérios que seriam utilizados para o meu julgamento e como é que funcionaria, né? Eu falei se eles iriam investigar as minhas denúncias, porque eu fiz mais de 6 ou 7 ou 8 denúncias sérias que precisavam, estava dizendo que nesses casos, nesses 6, já aí não era mais um caso logo no começo, como foi em 2003, eram casos, 6, 7, 8 casos que eu achava interessante, importante, 1% já das terras demarcadas, vamos olhar direito isso daí. Bom, enfim, eu comecei a investigar, a trazer dados, e eu escrevi dizendo como é que seriam perguntei à ABA como seria esse julgamento. Me disseram que não iriam investigar os casos, me disseram que os julgadores não iriam a campo porque não tinham dinheiro para fazê-lo. Engraçado, né? Recebe milhões de verbas internacionais, não tinha dinheiro para ir a campo. Disseram que eu não teria direito à defesa. Assim, não é que eu não teria direito à defesa, eu não teria direito a um advogado de defesa, eu só iria me apresentar e não teria direito à réplica. Uma vez dada a sentença, não teria direito à réplica e tudo mais. Então, eu entendi naquele momento que a ABA queria, pura e simplesmente, né, um tribunal de exceção, um tribunal de execração da minha persona jurídica, da minha persona científica, que eles não estavam sendo sérios, não iam a campo investigar a conduta de outros. A minha denúncia tinha sido sobre o comportamento de outros. Se eles não iriam investigar, como é que ficaria a minha situação? Está entendendo? Como dizer que eu estou mentindo ou não, se os outros não serão investigados? Então, eu falei, eu entendi na hora que ali não seria um julgamento certo, um julgamento correto, um julgamento honesto. Foi, então, em dezembro de 2012, que eu solicitei à ABA a minha exclusão, a minha saída da ABA. A ABA não é uma categoria, uma entidade de classe, é simplesmente uma associação. Eu solicitei a retirada do meu nome dos membros da ABA, me desliguei formalmente da ABA. Eduardo, por lei, toda associação, ela juridicamente é constituída através de um estatuto, por um regimento interno que estabelece os procedimentos em caso, inclusive, de processos. Uhum. Então, assim, e tanto o estatuto como o regimento interno, obrigatoriamente, tem que ser publicado e expostos os relatórios contábeis jurídicos. Eu sugiro que quem estiver assistindo aqui, sabendo do que aconteceu, porque o grande público provavelmente não deve ter acompanhado, que acesse o site da ABA e veja os relatórios, veja o estatuto, veja o regimento interno e, se houver, o código de ética, para verificar se foi conduzido de acordo com o que rege a legislação.
Eu queria... a gente está caminhando para fechar, viu, Eduardo? Eu quero voltar a conversar com você outras vezes, quero deixar Precisamos. o canal Linha de Divisa aqui aberto para todos os lados conversarem a respeito da situação que você, Eduardo, trouxe a público corajosamente e me parece resguardando ou buscando os interesses da sociedade brasileira. Então, o canal fica totalmente aberto para ouvir todos os lados. Eu queria te saber saber, antes de fecharmos, está a sua situação acadêmica dentro da Universidade de Brasília, em relação ao teu doutorado. Como é que está, nesse momento, a situação? Vamos lá. O que aconteceu? Para responder essa última pergunta, eu tenho que voltar para a nota de repúdio. Né? Primeiro, eu percebi que a aba não ia fazer esse julgamento honesto, sincero, eu pedi para sair da aba, em 2012. Meses depois, eles disseram que eu fui expulso da aba, que eu tenho um post no Facebook que nunca foi retirado, que nunca saiu da aba, dizendo que eu fui expulso, o que era uma fake news. Né? Mesmo antes de se falar de fake news, eu não fui expulso da aba, porque ser expulso da aba dá uma impressão de que eu fui expulso por... me reduzia, né? Uma pessoa indigna, e eu fui expulso da aba. Não é verdade, eu ameacei processar a aba. Bom, eles ficaram entre tira o post e não tira o post, ficou aquela coisa, e ainda hoje predomina essa ideia de que eu fui expulso da aba, né? Ainda predomina. A partir de então, começaram as notas públicas, já começaram essas notas, né, de persona não grata, de pessoa que não era bem-vinda na academia, e, sobretudo, a partir de 2014, né, em 2014, em junho de 2014, eu dei entrevista a um canal, a um site, na verdade, é um jornal chamado Jornal Diário Catarinense. Nós publicamos a matéria, né, eu contribuí com a matéria, com uma matéria muito importante, chamada Terra Contestada, né? Contestando na qual eu contesto a terra indígena Morro dos Cavalos, né? Que fica ali no município de Palhoça, litoral catarinense. Eu contestei com toda a veemência, com toda a minha prudência, com todo o meu material válido para contestar, demonstrando ali uma série de erros, uma série de manipulações, citando nominalmente as pessoas que estiveram envolvidas, e não tenho muito problema em citá-las, mas, enfim, a antropóloga envolvida, a Maria Luísa Ladeira, o marido dela, o pessoal, todo o grupo dela do CTI, do Centro de Trabalho Indigenista, né, que criou aquela terra indígena ali, todo o pessoal da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, do Departamento de Antropologia de Santa Catarina, Maria Doroteia Pós-Darella, o professor Aldo Litaif, vários outros, a qual eu aproveito aqui o canal o programa do nosso professor Deodato, né? Se eles quiserem, Deodato, abrir e fazer um diálogo comigo, um debate comigo, eu estou aberto. Né? Vamos entrar em contato com eles, porque tudo que eu quero, na verdade, é que a verdade seja exposta, que a verdade seja colocada. Né? E se eles estão tendo alguma dúvida, algum problema com eu citar, porque eu já citei publicamente, eu falei publicamente que eles manipularam populações étnicas, um grupo indígena Guarani, para criar uma terra indígena artificial, uma terra indígena que não possui legitimidade, que não possui fundamento. A minha denúncia é essa contra vocês. Não estou dizendo que vocês são tolos, não estou dizendo que vocês são burros, não estou dizendo... As críticas não são muito bem ponderadas, né? Minhas críticas são ponderadas. Vocês criaram uma terra indígena e reivindicam uma terra indígena sem fundamentação legal, sem atender aos critérios constitucionais. Né? Criaram a terra indígena Morro dos Cavalos. E não só isso. Morro dos Cavalos, a suposta terra indígena, a aldeia Itati, né? Ou Itatim, ou Itati, como alguns chamam, foi utilizada como trampolim do movimento indigenista para a demarcação de outras 16 terras indígenas no litoral catarinense. 16, eram 11, depois 14, isso não são mais agora. Você já não tem outras terras indígenas. Dentre elas, a terra indígena Morro dos Cavalos gerou uma comunidade indígena chamada Maciambu, no rio Maciambu Pequeno, bem ali ao sul, sudeste do Morro dos Cavalos, gerou uma outra terra indígena que está em processo de reivindicação e demarcação, chamada terra indígena Praia de Fora, na Praia de Fora, que é ao norte, mais ao norte de Palhoça, e gerou uma outra terra indígena chamada, estão reivindicando, terra indígena Morro do Cambirela. Tá?
não sei se você está recebendo essa informação em primeira mão, mas tem uma reivindicação territorial. O Morro do Cambirela, que é um dos maiores morros ali da região, na verdade é um morro bonito, né? Tem frio, tem gente que escala esse Morro do Cambirela ali. E, para minha surpresa, o Morro do Cambirela está sendo agora também reivindicado como terra indígena, né? Para quê? Justamente para importar indígenas Guarani para a região, para fazerem, né, para que os antropólogos possam ter ali o seu zoológico humano de estimação, né, onde eles possam estudar, né, os benefícios do comunitarismo indígena, aspectos culturais, mantendo esses indígenas suas tradições comunitaristas, que é outro termo utilizado para falar comunista, né, comunitaristas, para mostrar para nós, né, medíocres e escrotos capitalistas, né, como eles gostam de dizer, né, o quanto nós estamos atrasados na nossa evolução cultural rumo a um desapego material, rumo a uma liberdade maior, né? É a salvação, como diz, como propõe o xamã, né, como propõe o grande xamã da antropologia brasileira, o Eduardo Viveiro de Quatro, né, o senhor Eduardo Viveiro de Quatro, ele gosta disso, de dizer que é a salvação pelo resgate da natureza prímiva, né, a natureza primitiva. Então, o meu ponto essa antropologia militante ou militonta, essa antropologia ativista não tem nada de científica. Ou ela, mas não é que não tem nada, ela usa a ciência, usa pressupostos científicos para legitimar manipulações espúrias da realidade, né? E isso não é de hoje, já começou há muito tempo. Veja, o pai fundador da antropologia catarinense, o nosso eu tinha em muita alta escala, eu tinha em muito alto reconhecimento o senhor Silvio Coelho dos Santos, ainda na década de 80, né, começando da década final da década de 70, início da década de 80, queria transformar o PIST, que é transformar o PEST, que é o PEST é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, tá? O senhor deve conhecer, Deodato, porque ali a sua propriedade ali na Cambirela está bem abaixo do PEST, né, do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. O Silvio Coelho dos Santos queria transformar o PEST em PIST, queria transformar o Parque Estadual em Parque Indígena da Serra do Tabuleiro, né? Só faltava uma coisa para que a sua grande utopia comunitarista, indigenista acontecesse. Só faltava um elemento: os índios. Não tinha índio na Serra do Tabuleiro. Ele colocou, na década de 70 e 80, todos os seus alunos orientandos para procurar, os seus alunos da UFSC, para procurarem. Eles percorreram todas as grutas, todos os rincões, todos os vales da Serra do Tabuleiro, a busca de índios. Ele ouviu dizer que tinha índios caingangue no lado oeste do parque, mandou seus alunos para lá. Enfim, procurou todo mundo lá e não encontrou esses índios. Até que, anos depois, migrando do Paraguai, uma comunidade, né, se estabeleceu ali na Serra, no Morro dos Cavalos. E foi dali, detalhe, a comunidade foi dali que se criou a terra indígena. Como que foi criada? A comunidade, inclusive, desapareceu. Eles chegaram em 79, chegaram no final da década de 70, e quando deu 87, já não tinha mais índio morando lá. Por quê? Porque mudaram, as condições não estavam, mudaram de lugar, o pai morreu, todo mundo se dispersou. Essa senhora da ONG do CTI, o CTI como um todo, que é o Conselho de Trabalho Indigenista, reagrupou o grupo, prometeu demarcação da terra, prometeu benefícios, prometeu isso, aquilo, outro, mandou criar a terra indígena, provocou a FUNAI enviou um antropólogo a campo, chega lá em campo, não tinha nenhum índio. Quando chegou lá em campo, no final da década de 80, no comecinho de 90, 91, 92, não tinha mais nenhum índio lá. Não tinha mais nenhum índio sequer em Morro dos Cavalos. Havia, sim, uma casa de prostituição, né? Havia uma casa aonde uma índia, que eu não vou citar o nome, que isso sim, por uma questão, uma índia prostituía suas duas filhas, para uma pessoa lá de Florianópolis, para um homem de Florianópolis que vinha e fazia aqui aquela casinha, de aquele casebre, na verdade, lá no Morro dos Cavalos, de motel particular. O fato é vergonhoso, né? Então, essa antropóloga agiliza, arquiteta, manda um desses índios que chegou migrando com o pai, manda esses índios ir até o Paraguai, casar-se com o pessoal, né? Ele casa e trazer os índios de volta. Esse índio faz isso. Esse índio vai até o Paraguai e traz a sua família de volta, e para receber os benefícios indígenas, para receber isso, aquilo, outro, tudo mais e tal. Quando esse índio chega, a antropóloga, então, começa a dar toda uma matéria, começa a dar toda o suporte, toda a legalidade para a criação da terra indígena. E escreve outra carta para a FUNAI,
e chama ninguém menos que o senhor Silvio Coelho dos Santos, então presidente da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, e a minha querida professora, né, Alcida Rita Ramos, para celebrarem a chegada de uma família indígena guarani no início da década de 90, né, para celebrarem a recolonização indígena do litoral catarinense. Isso é ou não é manipulação de população indígena, manipulação de minorias étnicas? Eu coloco a foto, né, do Diário da ABA, celebrando esse momento histórico, né, celebrando essa reconquista do litoral. E de Morro dos Cavalos, essa cena que foi tão celebrada hoje, e eu usei contra eles, porque está muito claro que isso não é isso que a Constituição previa. A Constituição não foi escrita, não se previu na Constituição que populações indígenas pudessem ter como terras indígenas, ter reconhecidas como terras indígenas, o local anteriormente habitado, habitado em local imemorial. Porque se assim fosse, se fosse essa a compreensão, Copacabana, Ipanema, né, Carapicuíba, em São Paulo, Copacabana, Ipanema, no Rio de Janeiro, e vários, o Salvador, e várias outras aldeias, sabidamente, o pátio do colégio em São Paulo, que era uma aldeia onde João Ramalho se estabeleceu com a sua mulher indígena Bartira, seria hoje, ou poderia ser hoje, reconhecido como terra indígena. E tem antropólogo defendendo exatamente isso, que assim seja, para que seja feita justiça histórica, né? Em nome dessa justiça histórica, então, trava-se uma guerra contra toda a sociedade brasileira, todo o projeto de nação unificada, todo o projeto de nação que quer o seu desenvolvimento. E é isso que eu estou denunciando. E foi por causa dessa matéria que eu tomei essa segunda nota de repúdio. Aí já teve uma outra nota minúscula de um grupo de arqueólogos que não era do meu departamento, era da Universidade de Brasília, mas não era do meu departamento, mas aí eu tomei uma nota de repúdio enorme, isso já era setembro de 2014, né? Uma nota de repúdio assinada pelo meu doutor, pelo meu orientador, meu professor orientador, que era um dos primeiros a assinar a nota, Camilo Negri, meu orientador. E eu falei, pera, aí fica difícil, né? Fica muito difícil eu continuar nessa. Eu mostrei todas as provas, eu mostrei a manipulação. Por que eles não criticaram a minha manipulação? E não fizeram isso. Criticaram a minha pessoa, criticaram a minha academia, criticaram a minha trajetória, dizendo que eu não estava mais na antropologia, que eu estava na ciência política, e era verdade, porque eu tinha migrado para a ciência política e tal, dizendo que eu não estava, que minha tese não era sobre o tema, minha tese era sobre outra coisa, como eu falei, minha tese era sobre cultura política, né? Tecnologia de comunicação e cultura política e tudo mais. Enfim, eu ingressei com um processo na diretoria de pós-graduação da própria Universidade de Brasília, denunciando o meu departamento, denunciando meus professores, denunciando essa turma, pedindo a suspensão, né, pedindo socorro, pedindo intervenção, pedindo alguma coisa. Infelizmente, o que aconteceu é que abriu-se um processo, mas essa instância superior dentro da Universidade de Brasília, ela não tem autonomia para que não tinha mais o que fazer. Na verdade, não tinha mais o que fazer. Eu fui desligado do programa de doutoramento, do programa de pós-graduação, doutoramento em ciência política, do CEPAC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, de pós-graduação e pesquisas em América e Caribe. Eu fui desligado desse centro para, enfim, eu fui praticamente desligado do programa e reprovado, né, pela falta da defesa da minha tese. Eu já estava no final da minha tese, a minha tese já estava praticamente pronta, só que eu defendi uma tese extremamente inovadora e também audaz. Eu dizia que a comunicação, que os novos meios de comunicação e informação estavam mudando a cultura política do Brasil. A minha tese literalmente ganhou. A minha tese hoje está na presidência da República. A minha tese hoje ganhou as eleições de 2016 e 2018 por causa dessa transformação, na verdade, da transformação da cultura política, né? Porque houve uma evidente transformação na cultura política por causa de aplicativos como o WhatsApp,
Twitter, Facebook. Nós temos hoje uma outra cultura política, se é melhor ou pior, eu não julgava na tese, eu só estava falando da transformação da cultura política, é isso que eu defendia. E ela era complexa e sobretudo, questionada pela esquerda. A esquerda tem vários questionamentos, porque eles entendiam que a mudança na cultura política vinha através da militância, do ativismo e do engajamento, mas de um engajamento sindical, de uma militância sindical, e não de uma militância digital. Né? Então, a direita revolucionou a cultura política, na verdade, setores mais à direita, ou setores mais histéricos, eu não vou chamar de direita, mas setores mais histéricos que se autodeclaram de direita, que se colocam como ou direita conservadora, ou direita liberal, ou direita cristã, que assumiram, eu não vou também chamar só de histeria, porque algumas das críticas são muito bem ponderadas e muito válidas e necessárias para a renovação política do nosso país. Essa turma ganhou as eleições. Essa turma tirou o PT do poder em 2016, com o impeachment da Dilma, com as eleições para os vereadores em 2016. Essa turma elegeu um presidente que se declara ser de direita, que é reconhecido por vários como sendo de direita e tudo mais. E esse fenômeno, a minha tese era simples. À época não tinha essa tese. Hoje, hoje nem é objeto de tese. Hoje isso é patente, é evidente que a cultura, que as novas tecnologias de informação e comunicação mudaram a cultura política, foram capazes de mudar profundamente a cultura política do país. Né? E virou, minha tese, como eu disse, ganhou as eleições municipais, ganhou as eleições presidenciais, eu me sinto de alma lavada, né, por vários aspectos. Mas quero voltar, e eu quero dizer assim, estou desligado do programa de doutoramento da UNB, mas penso e não desistir da minha carreira acadêmica, muito pelo contrário, estou cada vez mais fortalecido, lendo cada vez mais, falando cada vez mais, ajudei a criar a primeira CPI para destruir o aparato holgueiro no Brasil, e nós não destruímos, o aparato continua aí, mas com sérias feridas, né, nós conseguimos literalmente defund, né, tirar o dinheiro de muitas ONGs. Eles perderam o dinheiro do governo federal, né? muitas ONGs fecharam, outras estão aí cambaleantes, né? Detonadas, outras que querem fazer mal ao Brasil ainda sobreviveram, dependendo de verba internacional, mas estarei e já estou trabalhando também para criar essa outra CPI da FUNAI. Eu não sei se vai ser possível criar agora no governo Bolsonaro por causa das novas tribulações, das sérias tribulações políticas por que passamos, mas espero sim poder continuar atuando em prol do país, em prol dos melhores interesses nacionais, Deodato. E agradeço mais uma vez a sua oportunidade, né, esse canal fantástico que temos aqui. Linha de frente, não é isso? Linha de divisa. Linha de divisa, né? E aqui traçamos várias linhas de divisa, uma delas é entre a ciência antropológica e a militância política feita em nome da antropologia, né? Tendo essa linha de divisa bem estabelecida, eu quero dizer que, sim, no momento, infelizmente, eu tenho que militar, eu tenho que ser um ativista em prol da antropologia científica, para que retomemos uma antropologia científica, mas o faço não só defendendo, mas também praticando as técnicas, os métodos e técnicas da antropologia científica, né, com critérios de avaliação, com critérios de interpretação, com fundamentação técnica, né? E é nesse sentido que eu quero que eu termino lançando essa provocação, dizendo que a minha participação, a minha contribuição para a antropologia é também trazer uma nova luz à antropologia brasileira, uma nova luz que precisa brilhar para espantar as trevas da militância, do ativismo esquerdista, ecossocialista, desse esquerdismo identitário, sobre o qual eu quero falar com você numa próxima ocasião, num próximo momento, porque eu tenho certeza que aqui, na verdade, a gente fez foi despertar a curiosidade, né? Tenho certeza que tanto você quanto os nossos telespectadores aqui estão curiosos para saber o que mais aconteceu, o que mais tem aí, quais são... É claro que eu tenho limitações, é claro que eu também tenho meus erros, né? Eu provavelmente errei em algum momento. Eu estou louco para aparecer, eu estou louco louco não é a palavra certa, mas eu estou ansioso para que outras pessoas apontem meus erros também e apontem, digam onde estão os erros, para que a gente possa ter um bom debate, né? Para que eu possa reconhecê-los publicamente. Até agora, o que eles fizeram foi correr de mim. Até agora, o que eles fizeram foi dar o tratamento do gelo, né, do gelamento. Ninguém nem fala comigo. Meus ex-orientadores, meus amigos, desapareciam. Eu sou um energúmeno, um anátema para essa turma, né? Mas eu estou esperando aqueles que, com coragem, e saudarei com coragem, com cordialidade, né, quiserem vir dialogar comigo. Não sou da turma, e não quero ser da turma,
daqueles que só joga insultos, que só tem maltratos, que só tem insultos destinados a isso. Não sou dessa turma. Eventualmente, uma ou outra provocação, né, eu faço de forma muito, como fiz aqui ao professor Eduardo Viveiros de Castro, por uma motivação muito, muito simples, né? Ele também me chama de Eduardo Trevas, né? Ele me chama de Trevas, ele me chama de como é que eu vi um dia desse? Ele e a turma deles, eles me chamam de Darth Vader da antropologia, né? Me chamam de a ovelha negra da antropologia. Tudo bem, eu retribuo com muita... Eu chamo de xamã, né? O xamã vivendo de quatro. Porque ele vivendo de quatro, porque para os interesses, né? Não é uma imagem sexual, mas para os interesses do capital internacional, né? Para dizer que no Brasil, quando ele fala que no Brasil todo mundo é índio, ele quer dizer que o Brasil é uma grande aldeia, né? Tupiniquim bolivariana, é uma aldeia onde não tem lei, onde não tem regra. Então qualquer um pode se dizer indígena. Ele está avacalhando, o que melhor ele sabe fazer, né? Relativizando os critérios da antropologia para supervalorizar o identitarismo, a autodeclaração étnica e o identitarismo. A minha resposta a ele não foi acadêmica, a minha resposta foi política. Toma mais uma CPI, Viveiros de Castro, toma mais uma CPI para vocês. Eles até hoje não suportaram, né? Porque a primeira CPI teve 3.850 páginas. É um calhamaço desse tamanho. O impresso é uma coisa absurda, né? São resmas e mais resmas de papel, né? Para publicar o relatório, onde nós denunciamos 42 terras indígenas, dentre outros tantos quilombos. Então, acabou, ou pelo menos, não é que acabou, mas deu um baque muito forte nessa pilantragem da antropologia oportunista que queria demarcar o Brasil inteiro, né? Queria transformar o Brasil numa enorme terra indígena tupiniquim bolivariana, aonde o vivendo de quatro ia ser o xamã e uma turminha, né, da elite esquerdista seria o cacique mor ou a cacique mor, enfim, essa turma ecossocialista, é essa turma ecossocialista que eu estou combatendo cientificamente. É claro que na minha expressão aqui vai uma pitada de provocação, uma alfinetada aqui e tal, mas nos meus textos, nos meus artigos, a coisa é bem mais fundamentada, bem mais séria, né? E é séria, é científica, e eu tenho várias terras indígenas aí vitoriosas, eu tenho várias contestações vitoriosas. A terra indígena Maró é uma delas, terra indígena Morro dos Cavalos é outra terra vitoriosa, que nós já ganhamos na justiça, seguimos ganhando. A terra indígena no sul da Bahia, a terra indígena estou tentando. Barra Velha é uma das terras que nós ganhamos também. Terra indígena Cobra Grande é outra terra que voltou para trás para ser reestudada, porque os estudos que foram feitos foram deliberadamente considerados manipulados. Então a situação mudou e é uma bomba, sim. O que eu estou fazendo aqui hoje é jogar uma bomba nas bases, né, epistemológicas dessa antropologia corrompida, que, ao meu ver, não tem mais nem base, nem epistemologia, nem nada. Só tem militância, ativismo, pouquíssima fundamentação científica, pouquíssima fundamentação técnica. Deodato, obrigado pelo espaço para denunciar isso daqui no seu programa. Ok, Eduardo, eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua coragem. Eu gosto muito de pessoas que, academicamente, de forma sustentada, corajosamente andam. O slogan do canal é Canal Linha de Divisa, conversando com quem ousa pensar além dos limites. Então, assim, eu realmente te agradeço muito e já deixo o convite para a gente voltar a conversar outras vezes. Eu vou até sugerir uma pauta para você pensar. Talvez em setembro, a gente conversar sobre as CPIs. Se você achar que é conveniente, que é legal, a gente já pode deixar previamente agendado. Eu deixo aqui já... Desculpe, e convido também o pessoal da Abas para conversar comigo, para dialogar com você, tá bom? Claro. Perfeito, eu aceito o convite, também reforço o seu convite ao pessoal da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, aos antropólogos que eu citei nominalmente, se quiserem aqui comparecer, né, Eduardo Viveiros de Castro, Maria Heloísa Ladeira, o pessoal Azanha, o Gilberto Azanha, outros demais que eu denuncio como sendo antropólogos que manipulam populações étnicas, são acusações graves. Eu gostaria de ter, né, você como mediador, Deodato, você pode muito bem lançar as bases desse debate para que ele seja científico, para que ele seja acadêmico, né? Eu acho que ciência se faz
dessa forma, e não batendo palmas para um xamã, para um deus, né, um semideus, seja ele cacique ou xamã, né, eu não tenho esse apego tão forte, né, a práticas espirituais, na verdade, ou espiritualizantes, né, que querem, de alguma forma, assim, celebrar ou canonizar um ou outro pensador. Eu gosto de duvidar, gosto de questionar, tenho bons questionamentos, e aceito desde já essa proposta sobre as CPIs, mas tem um outro tema, que é o tema do marco temporal. Nós teremos, em agosto, teremos o julgamento do marco temporal, né, que é um tema que vai tomar o debate público sobre terras indígenas. Recentemente, tivemos aí a aprovação do texto base do PL 490, que é um PL, um projeto de lei que muda a forma, né, como se demarca terras indígenas no Brasil. Não tivemos tempo para debater sobre isso agora, mas eu também me lanço o convite, né, te lanço esse convite para debatermos o tema do PL 490 e o marco temporal, e, é claro, também falarmos aí sobre os resultados das CPIs. Enfim, temos assunto para vários encontros como esse. Eu fico muito lisonjeado em poder participar, ficarei muito lisonjeado em participar desses outros debates. Se a gente tiver essas oportunidades aí, temos material para uns 2 encontros ou 3, se for o caso. Tá bom, Deodato? Ok, eu vou encerrar, então, deixando o convite para todos os antropólogos, todos os envolvidos aí nas questões de demarcação de terras, envolvidos na questão indígena que você citou. Fica o canal aqui aberto. Todos vocês estão convidados para fazermos esse debate com a mediação do canal Linha de Divisa, estritamente acadêmico, ponderado, equilibrado, com respeito às pessoas. Vamos discutir ideias. Então, entrem no canal, sigam o canal, se inscrevam e mandem um recado e deixem o contato que a gente vai construir esse debate. Eduardo, muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar. Falamos sim, um abraço, fique com Deus, até mais, um grande abraço.